É um prazer imenso, né, meu irmão, estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus que publicamente, né, por essa oportunidade de estar pregando. Hoje, apesar de ser um culto de mulher, irmão, eu não tinha preparado uma mensagem para a mulher, mas Deus tocou no meu coração para trazer uma mensagem muito importante para a igreja, que fala sobre a vinda do nosso Senhor, o conceito de nossas vidas, né, para nós esperar a vinda dele, né, porque Jesus ele deixou muitas parábolas dizendo a respeito da vinda dele, a respeito da sua volta, né? Então, eu quero aqui convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, no relato de Mateus, capítulo 25. Eu vou trazer nossa mensagem para o coração de vocês essa noite. E peço que o Espírito Santo de Deus ministre profundamente na sua vida e no seu coração nessa noite. Essa mensagem, irmão, é muito importante. Eu creio que Jesus vai falar muito no coração de vocês. O Espírito Santo de Deus vai ministrar profundamente na vida de vocês. Porque é muito importante a igreja sempre falar a respeito da volta de Jesus, né, irmão? Amém? Capítulo 25, de 1 em diante, tá bem? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas saíram e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, ao sair, levaram azeite com as suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas chegaram para as prudentes e disse: dai um pouco do teu azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. As prudentes responderam, porém, dizendo: não seja acaso que falte a nós e a vós. Ides, porém, aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, porém, chegaram aquelas loucas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém, igreja? A igreja pode se assentar. Que o Espírito Santo ministre profundamente na sua vida e no seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos nós somos conhecedores que Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio aqui nessa terra. Ele veio lá para descer, né, na cruz. E o que os homens colocaram na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinho. Tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que era para nós, Jesus levou ali na cruz, por amor de mim e por amor de você. Coisa absurda que Deus fez, que é morrer por nós, irmão. O tipo de gente como somos nós, pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, diz que todos nós pecamos e afastados de Deus todos fomos. Mas um dia Deus, ele olhou para o mundo e disse: eu não preciso fazer algo para salvar a humanidade. E ele fez o quê? Ele enviou Jesus nessa terra. Então, como diz lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Então Jesus, ele morreu na cruz, e depois de 3 dias, a Bíblia diz que ele ressuscita entre os mortos. E depois disso, a Bíblia diz que ele ainda fica mais 40 dias ali com seus discípulos ainda. E antes dele voltar, ele disse, né, completei a minha obra que Deus deu para me fazer. Então eu preciso voltar para o reino de Deus. Então antes dele ir, ele deixou uma promessa para nós. E se encontra lá em João 14, versículo 3. Eis que eu irei e voltarei outra vez para buscar. Para onde eu estiver, vós também esteja.
E ele me disse essa promessa, irmão, para a igreja daquele tempo. Então a igreja continua, a igreja hoje não é para o mundo, é para aquele que se encontra na igreja, aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Então, a pergunta que eu faço para você nessa noite é o seguinte: se você soubesse que Jesus iria vir amanhã, o que você deixaria, o que você precisaria fazer para então receber Jesus amanhã? O que você precisaria abrir mão, deixar de lado por conta da vinda de Jesus amanhã? Certamente essa é uma pergunta muito interessante para mim e para você. Certamente nós iremos olhar para dentro de nós e diremos: eu preciso abandonar esse determinado pecado hoje, porque Jesus está voltando amanhã. Eu preciso pedir perdão a fulano, a beltrano e a ciclano, porque Jesus está voltando amanhã. Eu preciso arrumar as minhas malas espirituais, digamos assim, e diremos: eu preciso estar pronto para a vinda de Cristo amanhã. Mas acontece, querido, que essa vinda, Jesus diz: não sabeis o dia e nem a hora. Aqui no capítulo, no versículo 13, ele diz: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O que ele está dizendo aqui para nós? Fique preparado, fique atento, observe, se coloque em posição de receber a vinda de Cristo. Esteja de malas prontas, esteja de coração pronto. Essa mensagem é importante para nós, porque muitas vezes nós vivemos como aviges nécias, de uma maneira muito envolvida consigo mesmo, de uma maneira que não estamos prontos, preparados para a volta do Mestre, para a volta de Cristo. A Bíblia diz que está dando o Mestre, está dando o noivo, está dando o noivo, porque é assim que nós vemos a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que está dando o noivo, já todas e adormeceram, né? Então, nós precisamos aprender alguma verdade, algumas lições nessa parábola da desvige, né? Porque muitas vezes nós não entendemos como é a volta de Cristo, não é verdade, irmão? A Bíblia diz: está dando o esposo, porque muitas vezes é assim que nós vivemos a vinda de Cristo. Pastor, está demorando demais, né? Mas a Bíblia diz, meu irmão, que a vinda de Cristo, meu irmão, só Deus sabe quando Ele vai voltar, né, meu irmão? E muitas vezes nós vivemos com umas vistas nessas, de uma maneira muito envolvida consigo mesmo, de uma maneira que não estamos preparados para a volta de Cristo. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes nós vivemos como as virgens, né? Que não estamos prontos, preparados para a volta de Mestre. Mas a Bíblia diz, aqui no versículo, precisamos aprender alguma verdade, algumas lições aqui no capítulo 2. Porque a Bíblia diz que precisamos aprender alguma verdade, algumas lições nessa parábola da desvige. Amém, igreja? Porque muitas vezes nós vemos como... Estou bem nervoso, não. Diz que o Deus está no controle de tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E tendo ela saído, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluias. E tendo... Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Capítulo 2. Importante, principalmente no capítulo 2, diz que 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas, despreparadas. A Bíblia usa a versão louco para aquele fazendeiro que se preocupava demasiadamente com a sua fortuna e com a sua vida arregaladas.
regalada aos luxos e a riquezas. E ele dizia: alma, tenho muito depósito para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus bradou dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado e para quem será? É por essa razão que essas mulheres loucas, meu irmão, essas mulheres preparadas são chamadas de loucas, porque é uma loucura você viver nessa vida com a vida despreparada para a volta de Cristo. E talvez nós sejamos pegos de surpresa, embora estamos sempre ouvindo o martelo da palavra dizer: o rei está voltando. Talvez você me diz: pastor, vai demorar mais uns 50 anos, eu posso consertar minha vida ainda, e etc. Mas eu quero dizer para você que entre a vida de Cristo e você, pode acontecer de você morrer. E a Bíblia vai dizer que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O texto que nós lemos aqui da esfinge se encerra dizendo que as portas se fecharam. Isso traz para nós algumas verdades que nunca devemos esquecer. Que as portas que hoje estão abertas, elas se fecharão. Mas Deus não quer que elas se fechem com você do lado de fora. Vou repetir. As portas que hoje estão abertas, elas se fecharão. Mas Deus não quer que elas se fechem com você do lado de fora. Muito embora no fechar das portas, muitos ficarão do lado de fora. Não porque Deus quisesse assim, ou porque Deus quer assim. Porque muitos não estão dando ouvido, alerta das suas trombetas, das palavras. Porque a Bíblia diz: hoje ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. E quando fala de porta, irmãos, eu me lembro também do dilúvio, que a Bíblia vai dizer que Noé estava construindo a arca. E muitos duvidavam de Noé e diziam: Noé, eu tenho passado aqui, já faz uns 10 anos, e você está aí nessa arca, meu companheiro, você vai morrer e essa arca não vai ser construída. Mas Noé todos os dias estava na arca. E quando chegou o dia, Deus disse: Noé, chegou o dia. Entra tu, entra a sua família, entra os animais, e depois que você entrar, Noé, a porta é fechada. Eu fecho a porta pelo lado de dentro. E a Bíblia diz, irmão, que quando a porta foi fechada, uma multidão incontável ficou pelo lado de fora. E quem sabe aquele povo gritava: Noé, abre a porta. Mas Noé não tinha mais a chave. Aquele povo que eu vi, meu, tantos anos, Noé dizendo: irmão, um dilúvio está vindo aí. E Deus mandou eu fazer a arca. Não é não? Houve tempo suficiente para aquele povo crer, mas a Bíblia diz que ficaram pelo lado de fora. A porta da graça, irmão, está se fechando. É interessante, eu creio dessa maneira, que essa porta ela está se fechando gradativamente. Cada acontecimento que acontece no mundo, cada sinal que cumpre na terra, é um pouco da porta que se fecha. E as pessoas não se dão conta. Então o versículo 2 fala daqueles que estão preparados e daqueles que estão despreparados, daqueles que são salvos e daqueles que são perdidos. Mas no versículo 3 a Bíblia diz que as loucas, ao sair, não levaram consigo o azeite. Isso fala de uma vida relaxada, de uma vida sem temor a Deus, de uma vida sem o Espírito Santo de Deus. Muitos têm vivido uma vida sem a presença do Espírito Santo. Essas mulheres loucas, elas simplificam aqueles que não têm comunhão com Deus, que vivem apenas na esfera da religião, quem sabe, que vivem na esfera da religiosidade. Porque perceba comigo, irmãos, que essas mulheres loucas, elas estão inseridas junto daquela que está preparadas. Elas estão inseridas junto daquela que espera o noivo, porém despreparada. Isso traz para nós algumas verdades, que embora estejamos aqui levantando nossa mão e adorando a Deus, embora estejamos aqui cultuando a Deus, podemos ainda estar com a nossa vida fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus requer de nós.
Talvez você não esteja levando o culto a sério. Talvez você não esteja levando a palavra de Deus a sério. E digo-se de passagem, no mais contexto geral, a falta de referências nos cultos. Você entra aí na maioria das igrejas, as pessoas jogam copo no chão, bebe água, joga o copo no chão, chupa uma balinha e joga o papel no chão. Muitas vezes a gente está aqui pregando a mensagem e muitos não estão dando nenhum ouvido ao que está sendo pregado. Isso muitas vezes refere, meu, o caráter daqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Essas mulheres loucas, mano, então nos ensinam a ter uma vida despreparada, né? A buscar o azeite e o Espírito Santo de Deus. Então, ponha sua vida em ordem. E então, mais no versículo 4 diz: as prudentes, ao sair, levaram contigo o azeite. Isso fala do que estão preparados, que vive a vida na presença do Espírito Santo, que tem temor no coração. Essas mulheres loucas nos ensinam a ter uma vida em ordem. Aleluia. Essas mulheres virgens, essas preparadas, nos ensinam a buscar Deus todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa, irmão: buscar Deus sobre tudo, dentro da nossa casa. Que nossa casa seja também uma igreja. Quero que você não deixe cair esquecimento que ser cristão não é só apenas aqui, mas dentro da nossa casa. E ser cristão não é você dizer: hoje é dia de culto, eu vou botar a minha capa de cristão, eu vou botar a minha capa de servo de Deus, e depois que o culto termina, eu tiro a minha capa de servo de Deus e visto outras roupas. Eu não estou falando de roupa física. Eu estou falando que muitas vezes nós não compreendemos que quando aquele que verdadeiramente ele é servo em qualquer lugar. A circunstância não muda o seu caráter, os ambientes não mudam o seu caráter e o seu coração, porque ele é servo e ele é preparado em qualquer lugar. Aleluia. Aleluia. Então, no versículo 5, a Bíblia diz: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quem sabe, pela demora, nós achamos que Jesus está demorando de voltar ao sono espiritual em nós. Há uma sonolência espiritual em nossas vidas. Há um fogo baixo em nossa vida e em nosso coração. Há uma sonolência espiritual. Se eu não me engano, lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Por isso eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nesse instante, dizendo: desperta, ó tu que dormes. Tardando o esposo. Isso fala de muitas vezes nós vivimos a segunda vinda de Cristo. Pastor, está demorando demais. Mas eu quero dizer para você que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos tenham abortadia, mas Ele é longânimo, se é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão se todos venham arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos se ardendo se desfarão, e a terra e a obra que nela há se queimarão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos tenham abortadia, ainda que muitos dizem: está demorando demais, esse negócio vai demorar. Mas Deus está dizendo assim na sua palavra: eu estou dando a paciência, eu estou dando a oportunidade para que o povo se arrependa, para que o povo se prepare. Mas muitos estão abusando da paciência de Deus. No portanto, essa paciência vai se acabar, e Ele virá e não tardará. Será um dia de alegria para alguns e de tristeza para outros, porque a Bíblia diz que
a nação será reunida diante dele, e muitos lamentarão. E virá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua há de confessar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A ponto que eu entendo de a igreja sempre trazer à tona a mensagem da volta de Cristo. A ponto que eu entendo de sempre falar do concerto de vida e da comunhão com Deus, que muitas vezes foi quebrada. Mas Deus está te chamando de volta hoje para a comunhão com Ele. Deus está chamando o povo para se preparar. Prepare-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor nos ares. Todos querejaram, todas e adormeceram. Pela demora, que achamos que Jesus está demorando de voltar, o risco de adormecermos, de cair em esquecimento dessa volta, é iminente. Porque Jesus está demorando de voltar, o risco de adormecer, de cair em esquecimento dessa volta, é iminente. Esse sono que assola a grande parte. Por que não dizer que hoje a igreja é uma igreja que está dormindo, tosquenejar, dormir? Mas a qualquer momento, não quer dizer que essa trombeta vai tocar. E é necessário nós acordar preparado. Assim que os prudentes dormem preparada e acorda preparada. Assim que o louca dorme despreparada e acorda despreparada. Talvez você esteja dormindo, né? Por conta da demora que Jesus não veio ainda. Mas é importante saber se você está dormindo preparado, que não cai esquecimento à sua volta, à sua vinda. Amém, igreja? Amém. Mas no versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. Aqui eu traduzo. A qualquer momento ouve-se o soar da trombeta, dizendo: aí vem o noivo. Sair ao encontro. Isso fala da particularidade da vinda de Cristo. À meia-noite, hora que muitos não estão esperando. Qual é a característica de vinda de Cristo? À meia-noite, hora que muitos não estão esperando. Será um pego de surpresa. Vem como relâmpago. Qualquer hora essa trombeta toca. Qualquer momento o céu se abre e o rei se manifesta. Mas importante que esse momento é saber que no momento que a trombeta tocar, eu estou preparado. Aí eu te pergunto: se a trombeta tocar agora, você está preparado? Estou, pastor, porque estou na igreja. E quem te disse que estar na igreja significa estar preparado? Como tem andado sua vida? Como tem sido sua comunhão com Deus? Como tem sido, sei lá, no seu trabalho? Como tem sido, sei lá, na rua? Como tem sido, sei lá, na sua casa? Como tem sido, sei lá, no seu particular? Que tem saído da sua boca a palavra torpes, a vida alheias. Prepare-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor nos ares. Então, todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas chegam para a prudente e diz assim: dai um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Então, as loucas perceberam que estava despreparada. Agora preste atenção comigo que eu preciso trazer à tona esse aqui. As loucas chegam para a prudente e dizem assim: dai um pouco do teu azeite. Deixa eu dizer uma coisa. Se as loucas que bem que tivessem dado um pouco do azeite para aquelas, se as prudentes tivessem dado um pouco de azeite para as loucas, nem as prudentes nem as loucas teriam sido salvas. Cuidado com quem está pedindo algo a você. Cuidado para que você não perca a sua salvação por causa de pessoas. Cuidado para que você não perca a sua intimidade, sua preparação com Deus por causa de pessoas. Porque a Bíblia diz: se por um lado a pessoa não pode me salvar, do outro lado a pessoa pode fazer que eu perca a minha salvação. Porque a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem o bom costume. Mas elas foram espertas e disseram: não, eu não vou perder a minha salvação por causa da sua loucura. Eu não vou deixar de estar preparado porque você não está. Eu não vou viver uma vida torta porque você está vivendo. Vai lá ver se dá tempo ainda para você se consertar.
Mas as prudentes foram espertas, dizendo: não seja caso que falte a nós. Olha, pensando na salvação delas. Ides aos que vendem e comprai para vós. Deixa eu dizer outra coisa. A salvação é individual. Eu não posso te salvar. Eu não posso salvar aquela, eu não posso salvar a Jennifer, eu não posso salvar ninguém aqui dentro. A salvação é individual. Cada um entende o princípio da palavra de Deus e precisa zelar pela sua vida. Então, a salvação é individual. Mas talvez você diz: pastor, para ser salvo é essa lambança toda? Querido, tudo tem condição na vida. Você, quando vai viajar, você tem que deixar tudo preparado. Você tem que arrumar as malas, deixar tudo preparado. Senão o ônibus vai, o avião vai e você fica. É tudo assim, não é verdade? Vou corrigir para brincar, não. Você quer que o avião de Deus espera? Quando ele pousar, mala fica, tudo fica. Atrasou, fica. Não está preparado, fica. Foi avisado quando você compra a passagem, por favor, chegar com uma hora de antecedência. Aí você chega lá para fazer o check-in lá para assinar amanhã, o avião já colou, já foi. E mais e eu? Felizmente. Não fui avisado para chegar com uma hora de antecedência? Foi, mas é que não adianta você justificar. O avião já saiu. Não tem como mais o avião voltar para buscar só você. Então, a salvação é individual. Cada um de nós precisamos estar preparado. Então, elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estava preparada, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Diga comigo: tarde demais. Há quem diga que nunca é tarde, mas para muitos eu digo que vai ser tarde demais. Passou a vida toda ouvindo a respeito da volta. Passou a vida toda ouvindo a respeito de Cristo. Passou a vida toda ouvindo a respeito do dilúvio. Não deu crédito, não abandonou o pecado, não colocou a vida em ordem. Mas quando a porta se fecha, aí chega a conclusão que foi tarde demais. Às vezes, quando nós estamos orando para trazer uma mensagem, ou quando nós estamos em algum canto, que o Espírito Santo ministra no nosso coração, a fim de trazer uma mensagem bíblica, revelada, inspirada pelo Espírito. É como se nós deparamos com as portas que se fecham. Aí você não tem mais como voltar. Ou às vezes quando você tem uma revelação do Espírito Santo, que pessoas que morrem, e ao morrer, ela se depara com os portões fechados, com as portas fechadas, e não pode mais voltar. Não tem mais nenhuma chance de salvação, não tem mais nenhuma chance de consertar aquilo que ao longo da vida deveria ter consertado. Queria que você imaginasse isso. Vamos imaginar que agora, nesse instante, você é arrebatado, o fôlego fica acaba. Aí você se depara com as portas fechadas, não tem mais como voltar. Ali, naquela mesma hora, vem um turbilhão de pensamento ali, e uma aflição toma conta da alma, porque não pode mais voltar. Não, isso aqui não. Cessou as oportunidades. Lembra da parábola do rico, que ele estava em tormento? Ele não podia mais voltar. Mas Deus está te chamando hoje. Deus está falando que as portas ainda estão abertas. Deus está falando que as portas estão se fechando gradativamente. Mas o Mestre chama: estejais preparado. Prepare-te, a igreja, para te encontrar com o Senhor nos ares. Seja por sua vinda, ou seja por nossa morte. Porque a Bíblia vai dizer que na sua vinda os mortos ressuscitarão primeiro.
Depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele nos ares. Então eu quero finalizar dizendo: o rei está voltando. O noivo, o esposo está vindo. Se prepare, esteja preparado, porque qualquer momento essa trombeta há de tocar. Aleluia. Quero agradecer a Deus aqui pela minha oportunidade e quero convidar o irmão André para estar orando, para estar finalizando esse culto essa noite, para uma glória do Senhor. Amém? Já Jesus, meu irmão, está voltando, está às portas. Esteja preparado, prepare a sua vida. Como eu falei, não adianta você estar aqui dentro da igreja, estar com as suas mulheres. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Quando Jesus voltou, a porta se fechou. Aí não adianta você correr lá e comprar azeite. A porta se fechou. Acabou. Não tem mais chance. Amém? Se prepare quando está em vida, que depois da morte segue-se o juízo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Se coloca de pé, igreja. Aleluia.